caro ministro, vamos então dar início à nossa conversa, à nossa entrevista. Eu queria começar perguntando ao senhor, como fiz referência na abertura desse programa, à crise internacional, à crise no mercado de ações, que abalou e creio que ainda está abalando e criando uma grande incerteza em todos os setores, em todos os países. Muitas pessoas ficam tentadas a comparar o que houve com a crise de 29. O senhor que inspirou e realizou a suspensão unilateral de pagamentos decidida pelo governo brasileiro, ainda vigente. Nesse clima de incertezas, ministro, o senhor que estava tão convencido de que a decretação da moratória era uma coisa necessária à época em que tomou essa decisão, o senhor não acredita que eventualmente já está na hora de o Brasil, como algumas autoridades estão falando e desejando, o Brasil rever a moratória e sairmos dessa situação? Ora, Miriam, os fatos demonstram, eu quero lhe dizer que eu fico muito agradecido por esse honroso convite de vir aqui a seu programa novamente. Os fatos internacionais demonstram mais uma vez que o Brasil estava com a posição absolutamente correta, inclusive de encontrar caminhos novos na negociação internacional. O que ocorreu na Bolsa de Nova York não foi por acaso. Os Estados Unidos, desde 1980, está com uma política carregando déficits incríveis na sua economia, déficit interno e déficit externo. O ano passado, os Estados Unidos teve mais de 220 bilhões de dólares de déficit interno, o que representa acima de 5% do PIB americano, e o Brasil tem 2,9% no ano passado. Os Estados Unidos, no fundo, está tendo déficit na sua balança comercial, o que significa uma grande diferença entre as importações e as exportações, e isto acaba trazendo problemas iguais ao que houve na segunda-feira dessa semana. Quais são esses problemas? Os problemas retratam o desajuste da economia americana. E toda a crise, inclusive que o Brasil está envolvido, está pagando um preço mais caro, nasce em 80 e 81, quando os Estados Unidos subiram a taxa de juros, contrário aos últimos 50 anos do processo capitalista, taxas extremamente elevadas, com isto tentando modificar a política americana, a política econômica americana, mas trazendo para o resto das nações, principalmente as nações devedoras, um encargo, um fardo pesadíssimo e que acabou mostrando que as nações têm grande dificuldade hoje de promover o seu desenvolvimento. Quando acontece isso, 80, 81, em 82 as nações param de pagar. O México para de pagar em setembro de 82 e nações como o Brasil também acabam decretando uma moratória diferente de 87, que em 82 o Brasil parou de pagar tudo. Todas as faturas comerciais, os bancos, os dividendos, qualquer remessa de câmbio brasileira. E em 87 não, o Brasil só parou de pagar o juro dos bancos. E continuou pagando todos os outros, honrando seus compromissos, porque os outros representam uma necessidade de manter o crescimento brasileiro. E o que acontece de 80 até 86? Todas as nações ricas cresceram e todas as nações endividadas caíram e entraram em fases recessivas. E quando nós colocamos 5 anos de visão para frente, extrapolamos o que aconteceu de 80 a 86, qual é a projeção mundial? A projeção é que as nações ricas continuarão a crescer, se continuar como está, e as nações pobres cada vez continuam mais pobres, e as nações em desenvolvimento cada vez com mais dificuldades. Este tipo de relacionamento internacional é que o Brasil disse não. Quando houve a crise de 80 a 81, o sistema financeiro como um todo e os governos das nações ricas prepararam regras para as nações em desenvolvimento. E nos colocaram, então, seguindo as regras criadas para a proteção do sistema como um todo. Acordos com o Fundo Monetário. Esses acordos, normalmente, reduziam o poder de compra do assalariado, cortava-se os salários. O Brasil chegou a ter uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para diminuir salários, como se segurança nacional
Diminuição do salário devia ser o inverso, devia ser um problema de segurança nacional, mas no lado inverso, e não no lado que foi feito. Com isto, o Brasil reduz os salários para ter mais produtos exportáveis e com os produtos exportáveis poder pagar os juros externos. Veja que esse processo, 32 nações assinaram com o Fundo Monetário Internacional. Hoje, 4, 5 anos depois da primeira assinatura, as 32 nações estão piores do que no primeiro momento que elas assinaram com o Fundo. Os relatórios mundiais, Banco Mundial, do FMI, de todos os organismos internacionais, mostram que as nações devedoras estão passando uma fase de queda de renda per capita, de desemprego, de recessão na sua economia, e a recessão traz todos os pontos negativos. Se afasta da tecnologia, o país perde a economia de escala, fica envelhecido no seu sistema produtivo e não tem saída. Portanto, o Brasil chegou em 85, 86, transferindo 5% do PIB brasileiro. Eu estudei os últimos 150 anos de moratória no mundo. Nenhum país, a não ser produtor de petróleo, pagaram transferências no nível acima de 5% antes de declarar suas moratórias. O Brasil fez um esforço brutal, esforço pago pela recessão e pelo desemprego no Brasil. O Brasil, quando nós olhávamos, inclusive quando fizemos o Plano Cruzado, o que o Brasil estava passando de 81 até 86, até 85 praticamente? Desemprego, recessão, 450 mil pessoas perderam emprego em 6 meses em São Paulo. Apesar de crescer 85, 86, no nível que nós crescemos, que foi importante, acima de 8% por ano, e em 2 anos o Brasil cresceu uma Argentina, portanto nós ficamos mais ricos em 85, 86, praticamente uma Argentina, porque a Argentina é 20% do Brasil, nós crescemos 18% em 2 anos. Apesar disso, quando comparamos a 1980, nós verificamos o quê? A produção de 86 igual a de 80. O consumo interno, mesmo no auge do Plano Cruzado, foi menor do que 80, porque nós exportávamos mais em 86 do que em 1980. O único país da América Latina que teve índice positivo de aumento de renda per capita entre 80 e 86 foi o Brasil, cresceu 1,4%, praticamente nada. Isto por causa do crescimento de 85 e 86. Grande maioria das nações latino-americanas caíram a renda per capita entre 10% e 20%. Este era o contexto internacional. Portanto, lá fora, os Estados Unidos, subindo a taxa de juros, provocou essa crise, e esse é apenas o primeiro sinal mesmo. Os Estados Unidos precisa dar uma resposta maior nas suas contas. Todas as reuniões internacionais, o Japão, a Alemanha, todas as nações, a França, discutiam o problema americano. O desequilíbrio nas contas americanas, certamente, provocaram e vão provocar sempre problemas iguais ao que aconteceu semana passada. Um problema de ajuste. E este ajuste, o mundo está pagando. Dr. Dilson, esse sinal de alerta da semana passada, ele vai facilitar ou vai dificultar a negociação da questão da dívida brasileira, do seu ponto de vista? Quando colocam isso, eu sempre pergunto para quem. Porque o ponto mais importante é saber as condições necessárias para o Brasil manter o seu crescimento. O importante da moratória e da suspensão do pagamento dos bancos, porque a moratória é só a suspensão de pagamento do juro dos bancos. Por que aconteceu isso? A sua pergunta é indispensável que tenha uma resposta no conjunto do processo. Por que os banqueiros não estavam emprestando dinheiro a nenhum país desde 82? Só emprestavam, não de uma forma voluntária, mas de uma forma forçada, no momento que existia um acordo com o Fundo Monetário, e aí o país tinha que pagar 8 bilhões de juros, só tinha 6 de superávit, precisava de 2, o banqueiro emprestava 2 e recebia os 8. Isso é o que aconteceu durante todo o processo, desde 82. Quando às vezes eu leio alguma notícia que veio dinheiro novo não existiu desde 82 para nenhuma nação endividada. Por que os banqueiros não emprestam para as nações endividadas? Porque não desejam emprestar? Porque as nações perderam completamente sua viabilidade? Não é bem isso. Eu conversei com muitos banqueiros no meio desse processo e eles deixaram muito claro que ainda confiavam no processo de desenvolvimento brasileiro, conheciam o processo de desenvolvimento brasileiro, mas nenhum banqueiro pode assinar um contrato quando o contrato que ele está assinando, aquele título tem um deságio de 20%, 30%, 50%.
No momento que ele puser uma assinatura, o valor 100 passa a ser 80, 70 ou 60. E o banqueiro não pode emprestar um dinheiro nessas condições. Então o mercado voluntário não existe, desde 82 não existe. O mercado forçado. Como é que se vai ao mercado exigindo do banqueiro que ele financie, perdendo no momento que ele assina aquele contrato? Somente as regras passaram, então, por aprovações de um programa de ajuste das nações com o Fundo Monetário. O que significa esse programa? Significa redução de salário, normalmente manter uma recessão interna, ter mais produtos para exportação, para pagar os juros internacionais e pedir o menos possível ao mercado internacional financeiro essa diferença entre o que o país tem que pagar de juro e o que ele conseguiu com superávit. É exatamente este problema que foi discutido durante tanto tempo nesta crise de 82 até hoje. Soluções. Os banqueiros não apresentavam nenhuma. Eu discuti 2 anos com os banqueiros. Algumas vezes você estava presente como chefe de gabinete. Os banqueiros realmente não tinham nenhuma solução para o dinheiro voluntário. Eles achavam que se o Brasil pagasse todas as suas dívidas, rolasse seu endividamento externo, provavelmente algum dia acenavam com algum dia o Brasil poderia voltar ao mercado voluntário. O que significa isso? O Brasil pagar e transferir 5% do seu PIB, 25% da sua poupança para o mercado internacional todos os anos, manter um processo recessivo, prejudicar o crescimento brasileiro, prejudicar o sistema produtivo brasileiro e, quem sabe, um dia voltarmos ao mercado voluntário. O que era longínquo e nós não podíamos ficar simplesmente esperando acontecer este dia, porque nós estaríamos penalizando e mantendo o país sempre num processo recessivo. Ministro, eu vou pedir licença ao senhor, vamos fazer um rápido intervalo, mas eu gostaria de, antes, deixar mais uma pergunta no ar, para que o senhor, por gentileza, respondesse só após o nosso intervalo. Não obstante, ministro, muitas pessoas, a maioria das pessoas mesmo, eu creio, interpretaram a decisão do governo brasileiro de suspender unilateralmente os pagamentos como algo parecido a que as pessoas fazem quando não pagam os seus compromissos, com o popular calote. Isso causou, em muitas áreas, um certo constrangimento. Não obstante, eu algumas vezes vi o senhor se referir a essas observações, contraditando-as. Eu tenho a impressão de que os telespectadores da Rede Bandeirantes, do nosso Crítica e Autocrítica, gostariam de ouvir a sua explicação, porque eventualmente muitos deles também têm esse sentimento, que é um sentimento compreensível das pessoas que gostam de cumprir seus compromissos. Se contraímos uma dívida, o certo é pagar em dia. Eu pediria ao senhor, vou repetir rapidamente apenas a pergunta que eu havia feito ao senhor, referente ao comentário que muitas pessoas fazem, criticando a decisão de suspender os pagamentos, chamando mesmo essa atitude de calote, na medida em que essas pessoas acham que quem contraiu o empréstimo quer pagar e não suspender o pagamento. Como é que o senhor reage a isso? Deixa eu até ampliar um pouco essa questão. As dúvidas que existiram no momento da suspensão de pagamento com os bancos. Primeiro, uma questão moral, que eu acho que certamente uma nação deve preservar os seus valores, e o valor moral é um dos valores que deve ser preservado até a última instância. Quer dizer, honrar os seus compromissos deve ser sempre um valor importante numa nação. A discussão internacional passa por um outro momento. Inclusive, o próprio Vaticano soltou um documento muito importante mostrando que os compromissos tinham sido mudados a partir do momento em que os juros flutuantes, a política econômica americana passou de um capitalismo normal e até o mundo evoluindo para um neocapitalismo, para um capitalismo selvagem, punindo brutalmente as nações. Há um grande documento do Vaticano sobre a dívida externa, mostrando que realmente a solução, o problema americano, levava as nações a desempregarem pessoas maciçamente para poderem manter o pagamento dos juros que tinha sido mudado como condição de juros flutuantes nos contratos entre o nosso país e as outras nações. Portanto, o contexto moral da discussão da dívida, existem inúmeras discussões, porque
o Brasil estava transferindo o que nenhuma outra nação transferiu, a não ser os produtores de petróleo, ou de alguma matéria-prima como petróleo, transferiu no processo todo de endividamento mundial. O próprio Estados Unidos, a Inglaterra, a França, que são países ricos, nos seus momentos que tiveram dificuldades, eles não chegaram a transferir a porcentagem que o PIB igual ao que o Brasil está transferindo ultimamente. Mas mais importante do que isso, por que a moratória? Como nós vimos, não existia nenhum tipo de mecanismo que permitisse o refinanciamento. O outro ponto importante no mundo inteiro é que as nações tinham dois tipos de pronunciamento. É o que eu discutia muito com o secretário americano, da França, com o ministro do Tesouro francês. Os países não podem ter dois tipos de posições. Uma posição exigindo que as nações devedoras se enquadrem nos contratos do Fundo Monetário, diminuam seus salários, entrem num processo recessivo e honrem seus compromissos externos de uma maneira até selvagem, porque normalmente necessita existir um refinanciamento mundial. E o outro discurso é dos Ministérios de Relações Exteriores, dizendo da grande amizade aos países de desenvolvimento, que o mundo deve ser um mundo diferente, um mundo melhor, onde não existe essa grande diferença entre países ricos e países em desenvolvimento. E eles reviram suas posições. A França e a Itália, inicialmente, foram grandes defensores da revisão desse processo internacional. Mais do que isso, Miriam, você verifica que em todas as discussões internacionais, quando as nações ricas se deram conta de que eles estavam levando, mais uma vez, a uma grande divisão internacional, eles começaram a procurar novos caminhos. O que aconteceu com o Plano Baker? O que é o Plano Baker? O Plano Baker é uma proposta aos senhores banqueiros para que eles refinanciem as nações devedoras, que eles não interrompam o refinanciamento das nações devedoras. O que aconteceu com o Plano Baker? Não deu certo. Houve apenas 2 ou 3 casos de refinanciamento, dizendo que era da forma do Plano Baker, mas na realidade não aconteceu absolutamente nada. Ministro, Sim. quando o Brasil decretou a moratória em fevereiro, logo em seguida, a impressão que se ficou, as informações disponíveis e a atitude que nós todos vimos, passou a forte impressão de que o senhor decretou a moratória, o presidente foi à televisão, anunciou a moratória, mas logo em seguida o presidente lhe deixou, em certo sentido, sozinho com a moratória. O presidente não assumiu essa impressão geral que tem, a minha pessoal, e acho que de boa parte da nação, que o presidente realmente não comprou a ideia da moratória, não levou a questão da moratória às últimas consequências. E de lá até a sua saída, houve um processo contínuo e pesado de críticas ao senhor e de pressões e até internas dentro do governo. E eu queria que o senhor nos contasse um pouco como é que o senhor viu essa questão e como é que, onde é que estavam os pontos centrais de pressão contra essa postura de moratória. Acho que eu vou até um pouco mais, Celso, é o seguinte: houve uma grande discussão interna, onde houve uma campanha quase interna, dizendo primeiro que o Brasil estava quebrado, o que não é verdade. O que não é verdade. A moratória brasileira, ou a suspensão de pagamento dos bancos, que não é uma moratória no sentido amplo, é uma suspensão de pagamento dos bancos, nos levava a uma posição de negociação lá fora, porque já que não existia dinheiro voluntário, tinha que se interromper o pagamento para discutir com os bancos. O que aconteceu com as outras nações? O México, em setembro de 86, eu estava presente, ajudei a negociação mexicana, e o México assina com os banqueiros. 10 meses depois, o México não tinha recebido $1 dos banqueiros. As nações não podem ser tratadas desse jeito. Os banqueiros adiavam diariamente qualquer tipo de solução, mesmo as nações que assinaram acordos com o Fundo Monetário Internacional. Você não pode interromper um sistema financeiro internacional, num determinado momento não tem mais financiamento para nenhuma nação. É evidente que rompe o sistema. E a suspensão de pagamento de juros para os bancos foi o que permitiu o Brasil hoje discutir com calma a questão do dia 26 agora, que depois acabaram adiando para o dia 2,
para o Brasil não tem nenhuma importância. Vamos começar a colocar os pontos como eles devem ser colocados. 60 dias depois, durante o período que eu fiquei depois da suspensão de pagamentos, também lá fora falavam sobre 1000 retaliações. Não houve nenhuma. Até porque todas as vezes que colocavam essa discussão nas mesas de reunião, eu recusava discutir, porque a retaliação é um segundo nível. Não é o nível das pessoas importantes que decidem sobre o mecanismo mundial. As pessoas que têm responsabilidade de discussão internacional não abaixam o nível da discussão para esse nível de retaliações. Que retaliação começa de um lado, tem a resposta do outro lado e nunca se sabe como termina. E certamente é um processo destrutivo, não é um processo construtivo. O segundo ponto é a questão dos comitês. O comitê para a discussão da dívida brasileira, na realidade, é o comitê do mínimo denominador comum. É o pior lugar para o Brasil discutir. Primeiro porque tem 50% de banqueiros americanos, quando os americanos só têm 1/3 da dívida. Ele não representa o nível alto de discussão. Depois da suspensão de pagamento dos bancos, eu tive então reuniões paralelas com os presidentes dos bancos, esses sim, para discutirmos uma saída internacional, e não num comitê que, em primeiro lugar, ele só decide a pior hipótese para o Brasil. Então, o fórum de negociação está com dificuldades para poder resolver o problema internacional, e a questão dos principais bancos e dos governos, principalmente, nós temos que encontrar os caminhos diferentes do que existia antigamente. Porque o que está ligado? E este é o ponto principal. Quando o mundo inteiro cresce e as nações ricas crescem, os países em desenvolvimento como o Brasil aceitam opções de fazer recessão, né? Quase que impostas. Uma opção imposta em 82, 83, 84 e o Brasil aceitou. 85, 86 o Brasil reagiu a isso e não aceitou. Quando as nações começarem a ter problema lá fora, e certamente o ajuste americano indica que pelo menos o crescimento de hoje não vai existir no dia de amanhã, vai ser mais lento, ou se não for para um processo recessivo, o Brasil hoje está negociando o seu futuro. A suspensão de pagamento brasileiro é uma suspensão que vai permitir o Brasil negociar o seu futuro. Doutor Dilson, o senhor falou em colocar os pontos como eles são. Sim. Está havendo muita pressão para o Brasil fazer um pagamento simbólico. Acho um desastre. Um desastre. Porque neste momento que eu estava dizendo, nós temos que discutir o futuro. E não é apenas uma relação de boa vontade neste momento. Quando me pediram para fazer o depósito de boa vontade, ou esse depósito, no momento que nós fizemos a suspensão de pagamentos, nos outros 40, 50 dias depois, me insistiam muito para que nós fizéssemos o depósito. Para não classificarem o Brasil como deveriam classificar na reserva dos bancos. Em primeiro lugar, os bancos devem fazer reservas, não só para o Brasil, mas de todos os países devedores, que eles não podem dizer aos seus acionistas que tem um valor 100 que no mercado vale 50. Portanto, os bancos, para ter a seriedade em relação aos seus acionistas, devem fazer a reserva para os países que não vão honrar os seus compromissos, e todos os países devedores não estão honrando seus compromissos. Mais ainda, os bancos naquele momento, eu disse que o ato de boa vontade era nós estarmos na reunião buscando um caminho para normalizar. Porque durante 2 anos eu procurei os banqueiros para normalizar um sistema de refinanciamento aos países devedores. E não houve nenhuma resposta ao processo de inovarmos outra vez o refinanciamento. Portanto, a esta altura, pagar seria um erro, porque nós estaremos pagando hoje, pagando daqui a 6 meses, sem encontrar a solução. A melhor coisa que pode acontecer para nós, para o sistema financeiro, é ter uma saída da crise, que é o ponto que eu sempre insistia. A moratória não veio para ser eterna. A moratória tem que ser suspensa no momento que se encontram soluções. E nós não temos nenhuma solução ainda em negociação. Engenheiro Funaro, queria deixar para o senhor, vamos ter um rápido intervalo, queria deixar para o senhor uma pergunta no ar. O senhor mencionou que os Estados Unidos são
credores de 1/3 da dívida brasileira e tem metade dos integrantes dessa comissão técnica e situou com propriedade, por certo, o eixo da crise na América, e isso tem a ver com o tamanho relativo, econômico, financeiro e, sobretudo, político, militar da América no mundo. O Brasil tem uma relação mais do que secular com os Estados Unidos. O Thomas Jefferson escrevia sobre o Brasil quando era embaixador, foi o primeiro embaixador americano na França, fazia correspondência com brasileiros, e é uma relação construída com a ideia da liberdade do mundo novo ao longo de 2 séculos. Os pontos de divergência do Brasil com a América nesses 2 séculos foram, no início, muito raros, muito espaçados e muito ligeiros, e de repente tem se concentrado e se aprofundado. A América tem uma questão financeira, está entrando numa crise, o mundo está estagnado, e a América luta contra a exportação de aço brasileiro para lá, suco, sapatos, ou seja, a América, para defender seus mercados e seus interesses, está tomando atitudes crescentemente de trombada com o Brasil, um velho e bissecular aliado. Nesse contexto, o senhor sempre conduziu, durante os quase 2 anos que teve a testa da Fazenda, as relações do Brasil e dos Estados Unidos como relações de amizade permanente. Apoiou-se no passado. Como o senhor descreve uma situação que, a partir dessa crise, tende a colocar a nu cada vez mais o caráter de confronto de uma economia hegemônica como a americana em decadência e de uma economia que tenta crescer como a brasileira? Mas, ministro, eu pediria ao senhor que respondesse a essa pergunta do Mário de Almeida em 1 minuto, a uma pergunta formulada pelo jornalista Mário de Almeida ao ministro Dilson Funado. Mário, acho que você coloca muito bem as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Acontece que eu sempre apostei, eu sou um homem que gosta de sempre construir. E em toda a negociação externa, eu sempre apostei na saída da crise e não colocar o país nas relações internacionais numa crise maior. A suspensão de pagamentos tem, às vezes, na negociação, alguns momentos que você se afasta para poder outra vez sentar com os parceiros para negociar. A suspensão de pagamentos aos bancos nos levava a um entendimento melhor. Logo depois que nós decretamos isso, fomos lá fora e conversamos com os presidentes dos bancos e com os governos. E a conversa era clara. Quer dizer, nós temos 2 simulações. Ficar discutindo sobre o desastre, porque não adianta o país parar de pagar e não encontrar caminhos. Então é discutir o desastre internacional. É discutir e aprofundar o que vocês fizeram. Quer dizer, os seus governos fizeram. Porque, na realidade, o aumento da taxa de juros estão repetindo hoje de novo. Os Estados Unidos estão cometendo o mesmo erro novamente. A subida da taxa de juros aumentou 25 bilhões de dólares a nossa dívida. Portanto, exatamente por isso que a questão moral nos obrigava até a repor todos os problemas para serem rediscutidos. Porque as condições eram condições que impediam o Brasil a manter o seu crescimento, o seu desenvolvimento e continuar dando emprego. E estabilizar, porque o plano cruzado sofreu muito o problema da estabilização por não poder importar. Nós importamos igual em 86, igual a 85 e 84, 14 bilhões de dólares, cerca de 14 bilhões de dólares. Quer dizer, a falta de capacidade de importação não permite que o Brasil faça o que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos têm 170 bilhões de dólares esse ano de déficit entre exportação e importação. Responda a pergunta do jornalista Sidney Basile e depois pediria ao Serrano que fizesse uma série de perguntas de telespectadores, porque o Serrano tem feito, ministro, sinais ao longo do programa, dizendo que os telespectadores estão enviando com insistência muitas perguntas que deverão ser repassadas ao senhor. Sidney, vamos colocar claro. Quais são os problemas para dar horizonte para a população brasileira? Para o empresário, para o trabalhador, para a sociedade em geral. Primeiro passa pela discussão externa, enfrentando o problema como o Brasil enfrentou. Porque qual é o outro caminho? O outro caminho é manter acordos, como nós mantivemos no passado, e repetir nos próximos 5 anos o que todos os países que assinaram os acordos passaram nos últimos 5 anos. Em outras palavras, sem solução. Porque repetir os últimos 5 anos não adianta nada.
todos chegaram à conclusão que estão piores hoje do que há 5 anos atrás. O caminho novo passa por um entendimento externo. Que entendimento externo? Da solução da crise. O Brasil não pode perpetuar dentro de uma crise. É isso que eu dizia sempre aos banqueiros lá fora. Como os banqueiros agora já realizaram as suas perdas, porque na realidade no momento que foi decretado a interrupção de pagamento, no momento que a crise mundial passou a ficar clara para todos, o mercado reagiu imediatamente. Então o título brasileiro hoje vale 55% a menos do seu valor original. Qualquer plano que retire o país da crise é um grande ganho para o Brasil e para os banqueiros, porque cada 10% de desvalorização a menos para os banqueiros, nos títulos brasileiros, eles recuperam 6 bilhões de dólares. Portanto, o plano de saída da crise vai ter o apoio integral da comunidade financeira internacional, porque recupera então as suas perdas. Por isso é que eu sempre fui um otimista de que o acordo internacional acaba saindo. Porque se ele não podia sair de uma forma voluntária, porque não existiam mecanismos, ele vai sair através de um acordo firmado com os senhores banqueiros. As nações durante esses 3 anos, fizeram muitos discursos, fizeram planos e não aconteceu absolutamente nada. O plano Baker não financiou quase nada. Ele propunha um financiamento de 20 bilhões de dólares em 3 anos, e realmente o financiamento saiu forçado para o México e a Argentina, em condições forçadas que realmente colocaram o nome de Plano Baker só para dizer que o Plano Baker fez alguma coisa. Não houve nenhuma solução através das agências governamentais, não aumentaram o capital do Banco Mundial e nem do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que sempre com uma cláusula: os Estados Unidos aumentaria o Banco Interamericano de Desenvolvimento se tivesse direito a veto a todos os projetos que fossem para o banco. Nós fomos, sentamos com o Baker, todos os ministros da Fazenda, Argentina, Brasil, México, e dissemos o seguinte: se for para isso, nós preferimos que o senhor não aumente o capital e não tenha o direito de veto, porque o Banco Interamericano é um banco que tem que ficar distanciado do veto da Secretaria de Tesouro americana. E por isso é que todas as condicionalidades políticas eram negociadas em todas as reuniões. E o Brasil tem que encontrar um caminho para sair da crise definitivamente. Ministro, o pagamento simbólico que as autoridades brasileiras, algumas delas, não todas, mas algumas delas estão insistindo, não poderia ser uma saída, um gesto de boa vontade nesse momento tão difícil para o mercado financeiro internacional que o Brasil daria para encontrar, talvez, essa solução? Sabe, Miller, boa vontade é a presença do Brasil nas reuniões e dos banqueiros nas reuniões, para encontrarem saídas. O gesto de boa vontade não pode ser trocado por cheque, é diferente. As nações têm que buscar um caminho de saída. E o que acontece hoje na reunião não é só o pagamento em si, é toda a discussão da volta aos acordos com o Fundo Monetário, etc. Se realmente fosse uma solução voltar ao Fundo Monetário, as pessoas que defendem isso ignoram todo o processo da crise de 1980, que acabou sendo reconhecida pelos países ricos. Em 86, eles assinaram o protocolo, depois de 5 anos da crise, assumindo a corresponsabilidade pela crise. Quer dizer, este caminho já foi percorrido. E vou dizer muito mais. Se hoje o Brasil quisesse voltar a ter um acordo, tipo 82, 83, 84, que o Brasil fez acordo com o FMI, como nós avançamos tanto e propusemos soluções tão diferentes, para voltar àquele acordo hoje, não precisa nem mandar uma missão, é só dar um telefonema dizendo que aceita as regras de 83 e 84. E o mundo inteiro, a comunidade financeira, aplaudiria o gesto brasileiro. Porque nós voltaríamos à não solução, como próprias pessoas que estudam esse processo lá fora colocam. Saiu um grande artigo agora, semana passada, de um economista que trabalha no Tesouro Americano, e que ele saiu do Tesouro agora e descreve como é que foi feito o Plano Baker, num café da manhã, para tentar dar uma solução antes da reunião de Seul, às pressas, como sempre, e ele coloca no artigo: a burocracia internacional não vai resolver o problema. Eu espero que a burocracia algum dia estuda com profundidade os problemas, porque no mesmo momento que o Tesouro Americano
procura defender o sistema financeiro, ele está atrapalhando todas as exportações americanas. Ele está agindo contra os setores exportadores, porque quem paga mais juro importa menos produtos. E, na realidade, existe uma grande consciência no Senado e no Congresso americano hoje que a agricultura americana e os setores produtivos, exportadores de produtos, foram profundamente prejudicados pela política de juros altos. Porque, na realidade, tiraram a capacidade de países como o Brasil de importarem do sistema americano. Deixa eu perguntar mais uma coisa ao senhor. Por que o senhor se recusou sistematicamente a entender-se pessoalmente com o Comitê Assessor Brasileiro para a Negociação da Dívida, quando muitas pessoas sugeriam que esse comitê tinha, na verdade, a função de separar, de certa forma, tornar independente a negociação com os banqueiros das pressões dos governos credores? Porque são vários níveis de negociação. Existe um nível de negociação dos ministros dos vários países que se encontram nas reuniões internacionais do FMI, que discutem um problema internacional e discutem o problema das suas nações. Existe um nível de discussão entre os presidentes dos bancos e os presidentes dos bancos centrais, ou também com os ministros. E existe um comitê assessor, que é de vice-presidente de banco para baixo, onde ele realmente não tem um poder de decisão, mas tem um poder apenas de ter a pior proposta de negociação com uma nação. E quando chega no comitê assessor, é evidente que nos outros níveis alguma coisa já foi decidida. Portanto, é o terceiro nível de decisão, é um comitê que eu sempre discuti que não era o centro de decisão, ao contrário, é um terceiro nível de decisão nesse processo. E o comitê, administrativamente, ele reúne a capacidade de se comunicar com 600 bancos, mas é um problema mais administrativo do que de um fórum de decisão. Dr. Dilson, o jornal Folha de São Paulo hoje transcreve uma entrevista que o senhor deu ao jornal Libération de Paris. O senhor afirma que o ministro da Fazenda, Bresser Pereira, jamais deveria ter discutido a proposta de desvalorização da dívida brasileira com o secretário Baker. Por que o senhor tem essa posição? Aliás, é um artigo muito mal escrito, porque confunde reserva com o pedido de financiamento. O jornalista realmente fez uma confusão que prejudica muito o artigo. O que eu falei à Libération é que, na realidade, existem questões que devem ser discutidas, que nós procuramos. Ele me perguntava sobre o Clube de Paris. E o Clube de Paris, em janeiro desse ano, que é a negociação de Estado para Estado, quer dizer, as dívidas dos países com os outros países. E se reúne no Clube de Paris. E essa discussão, pela primeira vez em janeiro desse ano, foi feita uma negociação com o Brasil, sem a presença do Fundo Monetário Internacional, na fórmula que sempre era colocada no Clube de Paris. Então, na fórmula do contrato brasileiro, o Clube de Paris aceitava que, através do artigo 4º, que é o famoso Estatuto do Fundo, que todas as nações recebem uma vez por ano uma missão para examinar a economia, e o fundo faz uma análise sobre isso. E a discussão toda era que deve ser dividido o problema com os banqueiros do problema com os estados. Porque os estados lá fora estão tendo uma posição de se unirem numa política conjunta com o setor privado, o que acaba formando um grande cartel dos credores, que é uma atitude que eles sempre pediram que os países devedores não se unissem em cartel. Portanto, eles estão tendo um cartel nesse momento. Porque quando o Clube de Paris diz que se o Brasil não enviar o juro dos bancos particulares, ele não libera as linhas dos Exim Banks, ou das agências de financiamento, os governos estão cometendo um profundo erro. Porque por este caminho, as coisas só vão piorar. Exatamente por isso é que eu dizia ao Libération que deve ser muito dividido as questões dos bancos particulares e das nações. Eu nunca coloquei junto. Eu não me referia diretamente ao Bresser, mas me referia a uma postura de uma nação que deve saber os seus fóruns para discutir os seus problemas. Então, Dilson, tem uma série de questões internas que estão sendo colocadas pelos telespectadores.
Então, o senhor Armando de Sorocaba, à luz da sua experiência de 2 anos no governo, ele pergunta: por que é difícil combater o déficit público no Brasil? Pois não, a questão do déficit é um problema que deve ser discutido e não pode-se imaginar que o déficit público brasileiro é o único motivo da inflação brasileira. Quer dizer que eu lutei muito contra o déficit. O déficit no meu ano fechou em 2,9, é um dos déficits mais baixos que o Brasil já teve, mas ele não é a única causa da inflação, ele depende do momento da economia. Construir muitas obras durante o Plano Cruzado, por exemplo, ampliando o déficit público, nós estaríamos pressionando o preço do cimento, que já não existia, certamente até pago com algum ágio, pressionando a mão de obra, etc. Se neste momento o governo estivesse fazendo algumas obras públicas, ele não estaria pressionando como pressionou o ano passado. O déficit teria um comportamento diferente no processo inflacionário. Mas eu quero lhe dizer que eu lutei muito contra o déficit. E o déficit tem vários motivos. Tem os investimentos, existe também uma grande desorganização. Quando nós fechamos tantas agências da Caixa Econômica, fundimos o BNH com a Caixa Econômica, procuramos racionalizar o sistema de governo, isso não se resolve em 2 anos, não. Isso se resolve durante uma década, cada dia lutando para que não se abram novas frentes no processo do déficit público. O Brasil precisa ter um controle do Estado pela sociedade, para que não ocorram as distorções que ocorrem no Brasil. Mesmo no processo eleitoral, agora que nós tivemos para os governadores, teve estados que publicaram mais de 600 páginas de novas nomeações. Evidente que quebraram o Estado. E hoje o governador atual tem grandes dificuldades para poder administrar um Estado que teve tanto empreguismo numa época de campanha. A sociedade precisa realmente ter instrumentos para policiar o Estado. Ministro, vou pedir licença ao senhor, vamos fazer mais um rápido intervalo. Quando o ex-ministro percebeu que os interesses políticos estavam interferindo no plano econômico, não seria preferível renunciar a compactuar? E o senhor João Inácio de Poços de Caldas afirma categoricamente: o plano que o senhor fez não deu certo por causa dos políticos. O senhor acha que não vai dar certo enquanto esses políticos estiverem mandando? Deixa eu repor um pouco esses 2 problemas, que eu acho que eles têm razão. Eu tenho escutado isso no Brasil quase inteiro, porque eu tenho feito muita palestra todo dia em algum lugar do Brasil e discutido com a população, principalmente o futuro, sabe, Miriam? Porque se discute muito hoje conjuntura, e os problemas conjunturais, às vezes, se perdem e deixam a população brasileira sem uma visão do futuro, que é o que importa para uma nação como o Brasil. Uma nação desse tamanho, com 135 milhões de pessoas, parece que recebeu uma campanha de que o fato de um plano de estabilização ter voltado à inflação, então o Brasil não tem mais saída. O que é um desastre. Esta campanha que foi feita, principalmente depois de eleições, etc., veio uma grande campanha no sentido de desarticular um pouco as esperanças do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro, a esperança do povo brasileiro é muito maior do que isso que está acontecendo por aí. E na discussão do futuro, volto a esses 2 pontos que foram colocados. Em primeiro lugar, o plano cruzado, diferente do que é colocado, porque eu escuto muito isso mesmo. Desarticulou a produção, queimou reservas, o plano cruzado é responsável por toda a desarticulação da economia, da iniciativa privada. Foi um sonho. O que existe? Foi um sonho. Né? Eu acho que foi um pesadelo de algumas pessoas que tinham interesses contrários. Isso sim, que viviam à custa da inflação. E para eles foi um pesadelo. Mas uma nação como o Brasil, pela primeira vez faz um mínimo de distribuição de renda e dizem para a população que isso é um sonho. O Brasil está fazendo o que todas as outras nações lá fora estão fazendo. Fez em 86 o que as outras estão fazendo todo esse tempo. Quando há um crescimento, há uma distribuição de renda. No Brasil passou a ser sonho, quando se pensa numa população que precisava de emprego e precisava ter uma renda melhor. Então, queima de reserva. Pessoas que não sabem o que estão falando. O Brasil gastou entre 13 e 14 bilhões de dólares de importação em 84, 85 e 86. Quando o Brasil, em 79, tinha 12 bilhões de reserva, passou a 0 praticamente em 80 e ficou vivendo dos refinanciamentos que o Brasil teve em 80. Porque para ter um ano bom como 80,
Nós baixamos 12 bilhões da reserva brasileira e não terminamos com a reserva zero em 80, terminamos em 82, porque o Brasil foi refinanciado em 80. Houve entrada de capital de fora em 80 pelos financiamentos internacionais. Em 85, 86, com todo o crescimento que houve, nós não tivemos uma entrada de dólar de fora, porque não vinha desde 82. Existia aquele dinheiro novo que eu disse aqui, da forma não voluntária, da forma que não podia pagar o juro, então entrava para se pagar o juro. Né? Houve alguns acordos entre 83 e 84 com dinheiro do Fundo Monetário. 85 não houve nada, 86 não houve nenhum refinanciamento. Baixamos de 7 bilhões e 800 milhões de dólares para 4, sendo que 2 bilhões de dólares nós pagamos ao Fundo e ao Clube de Paris. E com 2 nós fizemos desenvolvimento de 85 e 86. As medidas do Plano Cruzado, respondendo ao telespectador, cada 4 meses de Plano Cruzado nós fizemos modificações. Fizemos a primeira em julho, criamos o FND, todos lembram disso. A segunda, sim, aí teve um problema político. A segunda tinha que ser feita em outubro ou novembro. Naquele período devia sair a correção técnica, que era o Cruzado 2. Naquele momento, a Aliança Democrática, porque as medidas desde o dia 20 de outubro já estavam públicas. Não tinha nenhuma especulação sobre as medidas que permitisse algum setor enriquecer com as medidas, porque era aumento de petróleo, era gasolina e álcool, fumo e bebidas. E já estava no jornal desde o dia 20 de outubro. E os partidos que estavam disputando, principalmente a Aliança Democrática, PFL e PMDB, discutiam com o presidente da República o dia que devesse ser tomada oficialmente aquelas medidas. E acabou se decidindo que elas seriam após as eleições, uma semana após as eleições. Foi um grande erro político. E o governo, quando comete erro político, ele paga caindo a sua credibilidade. Quando acerta, aumenta a credibilidade. Quando erra, cai a credibilidade. E caiu a minha e de todo o governo. O senhor não pode resistir a essa decisão? Era uma decisão, eu lhe confesso que era muito difícil naquele momento, que existia o seguinte. Também 15 dias antes, apesar das medidas estarem sendo publicadas todo dia, e nós conversamos com a imprensa praticamente todo dia, existia, desde julho, uma dificuldade muito grande em relação às eleições. Por exemplo, em julho, cito isso porque os governadores, todos no Nordeste, na minha presença, pediram ao presidente da República que eu não viajasse para o Norte e Nordeste, para não ter nenhuma influência nas eleições no Norte e Nordeste. O PFL achava que ia fazer 5 governadores no Norte e Nordeste. E ele pedia que o ministro que pertencia ao PMDB não fosse para o Norte e Nordeste. Esse apelo foi feito na minha presença. Então existia, assim, uma combinação no governo que a Justiça e a Fazenda ficariam retirados do processo eleitoral. Principalmente porque o Plano Cruzado estava muito acima dos partidos. Agora quero lhe responder como um homem de partido. Em primeiro lugar, nem eu, nem minha equipe, em nenhum momento aceitaríamos fazer um plano econômico. Trabalharmos até exaustão todos os dias para fazer um plano para ganhar eleições. É muito pouco. Nós queríamos realmente fazer uma mudança econômica no Brasil. E um outro ponto importante como homem de partido. Eu preferia muito mais que o PMDB tivesse muito mais qualidade do que quantidade. Porque quantidade não reflete, muitas vezes, o ideário de um partido. Qualidade, sim. Portanto, a intenção não era ganhar um partido, mas era não atrapalhar o processo eleitoral naquele instante. E essa tese prevaleceu. Depois mostrou que foi uma tese errada. Geraldo Funari, nesse sentido, o senhor acaba figurando nos anais da República como um dos 2 ministros da Fazenda genuinamente populares ao fim do mandato ou depois do período naquele cargo. Sem prejuízo de lembrarmos que houve ministros competentes nesse quase um século, né? Daqui 2 anos faz um século de República. Mas foi Campos Salles, na década de 90 do século passado, e o senhor, que 6 meses agora fora do cargo, é insistentemente mencionado em pesquisas de opinião como um forte candidato a presidente da República. Essa situação dá ao senhor, digamos, condição de articular, não só com as suas participações, como o senhor narrou aqui em palestras, como
homem de partido que é, como também lembrou, uma maneira de pensar o Brasil. Sendo ou não candidato, isso são coisas de convenção. E, sendo candidato, faria um outro plano cruzado? Com quais características? Doutor Dilson, vários telespectadores estão perguntando se o senhor é candidato a presidente da República. Quando eu saí do Ministério, Mário, eu me propus, porque eu estava no meio de uma luta. E eu via forças extremamente poderosas interrompendo um processo que levaria o Brasil à estabilidade desejada. A negociação externa, diferente do que tem sido muito colocado, é a única forma de dar estabilidade ao Brasil. O empresário precisa de 5 anos pela frente para poder fazer os seus investimentos. A pior coisa que pode acontecer a uma nação é parar. E o Brasil fica parado porque as pessoas não têm a visão de horizonte. E eu estava no meio desse processo, porque no momento da suspensão de pagamentos é um momento difícil, extremamente difícil, até da compreensão da sociedade. Mas no momento seguinte, que você abre o caminho, como eu estava lá, por exemplo, levei o plano ao Banco Mundial de 5 anos, conversei com os presidentes de bancos, todos acharam que existia uma saída importante. E era uma saída que daria o refinanciamento ao Brasil nos próximos 5 anos. E não de 6 em 6 meses. E eu tantas vezes discutia lá fora isso. Se vocês dão uma visão de curto prazo, o Brasil não consegue atrair o investidor estrangeiro, o capital nacional não investe, o desemprego é permanente, o Brasil vive passando épocas de euforia e recessão. Tudo isso é um desastre para uma nação. Uma nação precisa de horizonte. No meio dessa luta, realmente, nos últimos 60 dias foi muito difícil. E eu espero que o próximo ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda atual, quando fizer as negociações externas, tenha o que eu não tive, que é um apoio importante do próprio governo. O governo precisa ter firmeza nas negociações. E não ter, como eu tive num determinado momento, e hoje já é público, eu não citei isso, hoje posso citar porque já foi publicado, de ter sido avisado por governos de fora que o meu governo estava tentando mandar missões paralelas. O que enfraquece profundamente a negociação internacional, prejudica o país e não permite que se chegue a um bom entendimento, porque isso demonstra uma trinca no processo de negociação. Então, o problema da candidatura ou não, como projeto pessoal, eu tenho muita dificuldade de responder, porque eu não tenho nenhum projeto pessoal nesse instante que indique uma vontade determinante de ser candidato a um posto. Por outro lado, num processo em que eu possa ser útil e tenha certeza de que as minhas convicções poderiam novamente fazer tantos e quantos cruzados fosse necessário para mudar a face do Brasil, eu certamente entraria num processo de luta como esse. Mas eu não cederia meus princípios, como não cedi no governo, para apenas ser candidato. Candidato por candidato não é nada que me deixe lutar. Eu sempre fui um homem que coloquei o patriotismo muito à frente da biografia. Portanto, não é ser apenas por ser, não pertence ao meu quadro de convicções. Doutor Funari, quero saber do senhor o seguinte. O senhor aludiu a referência a uma campanha contra o Plano Cruzado. Agora o senhor acaba de mencionar essa questão de que no governo suscitava-se até a hipótese de missões paralelas e tudo. Isso num contexto em que a maioria da população aparentemente apoiava enfaticamente o Plano Cruzado, pelo menos a distribuição de renda que ele promovia e tudo mais. Portanto, aparentemente o que havia era uma oposição de setores da elite brasileira. A gente está acostumado a raciocinar sempre com a hipótese do que fazer para salvar o povo brasileiro. Eu gostaria de suscitar ao senhor uma outra reflexão. É possível salvar a elite brasileira? Quer dizer,
Eu pediria que o senhor respondesse essa pergunta do Sidney em um minuto, logo após o nosso intervalo. Crítica e autocrítica. Ministro, havia uma pergunta, a meu juízo, muito intrigante, formulada pelo jornalista Sidney Basile, que eu me permito repetir. O senhor acha que é possível salvar a elite brasileira ou ajudá-la, não é, Sidney? Fazer alguma coisa? Ou até, aparentemente, até complementaria. A sensação que dá é que o senhor fez como membro da elite brasileira também, fez um grande esforço para ajudá-la a salvar-se de si própria, né? Então, como fica isso? Doutor Dilson, eu queria fazer duas perguntas aos telespectadores, pegando carona nessa questão. O senhor José Martelete, de São Paulo, pergunta-lhe taxativamente quais os segmentos da sociedade que ficaram contra o Plano Cruzado e como eles se sentiam prejudicados. E o senhor Fernando, de Porto Alegre, pergunta-lhe, o senhor concorda com o fato de que uma das razões do plano não dar certo foi por uma ganância dos empresários? Acho que isso reflete um pouco, há uma ligação importante. Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que mais do que o fato que aconteceu no ano passado, que é mais um exemplo na história, a elite vive hoje, o povo brasileiro vive hoje, a elite também como parte, um momento histórico muito importante. O Brasil, no Plano Cruzado, muitas vezes foi incompreendido o sistema de ajustes. Alguns pontos pequenos eram levantados como um ponto que procurava diminuir toda a grandeza de um plano, que não era só um processo de congelamento. O congelamento era muito pouco, nós precisávamos dar um mínimo de estabilidade numa nação que durante anos e anos e anos vive com toda essa indexação, e nós vemos quanto é difícil fazer planos de estabilização sem muito pulso. Isso aconteceu nas outras nações também. Fazem um plano de estabilização, e se o plano não for levado até numa discussão diária, de administração diária, eu reunia inúmeros setores da sociedade todos os dias no meu gabinete, para tentar alongar o processo de uma inflação baixa. Não por um decreto, não, por entendimento com os setores. E em 86 acabou tendo reflexos interessantes. Sai agora estudos sobre as empresas do ano passado e mostram que as empresas foram extremamente lucrativas, com algumas exceções, que quando se corta um processo inflacionário, ou aqui ou em qualquer lugar do mundo, é evidente que tem distorções, que precisam ser corrigidas. Agora, parte de uma elite apenas queria o descongelamento dos ativos e manter os passivos congelados, o que era absurdo. Isso não existe em lugar nenhum. Os ajustes de planos econômicos, veja os americanos. Quantas vezes eu fui em 82 e 83 para os Estados Unidos? Eles tinham feito uma valorização do dólar de 35%, portanto, todos os produtos importados ficaram 35% mais baratos na porta das fábricas americanas, e eles passaram 3 anos lutando contra produtos importados 35% mais barato do que era 3 anos antes. E a indústria americana, o que respondeu? Respondeu com tecnologia, respondeu com modernização das suas empresas, quer dizer, reavivou o país. Eu não estou pregando um processo de ajuste desta forma. Eu estava apenas precisando de tempo para sair de um processo viciado da indexação brasileira de tanto tempo. Então, o plano cruzado, o congelamento foi apenas uma parte do plano. O grande problema de políticas de estabilização é a capacidade ou não de um país importar. Este é o ponto mais importante. O Brasil, como tem que pagar juros excessivos lá fora, e como a taxa de juros subiu muito nos últimos anos, a capacidade de importar ficou limitada igual a todos os outros anos, 14 bilhões de dólares por ano, cerca de 14 bilhões de dólares por ano. E a parte de exportação realmente caiu um pouco porque o consumo interno aumentou. Aumentou o consumo interno. Mas caiu também, por exemplo, soja, não é por causa do consumo interno, porque nós tivemos uma grande seca em dezembro de 85 e janeiro e fevereiro de 86. Então perdemos 1 bilhão de exportação do complexo soja. E exatamente por isso que nós importamos alimentos, por causa da seca de dezembro, janeiro e fevereiro de 86. Mas com esse processo, voltando às elites e ao povo, o que nós vivemos hoje? Uma nação que tem tudo
para dar certo. Eu discuti internacionalmente, quantas pessoas dizem, mas a casa está desarrumada. E os outros países devedores? E os outros países devedores? Filipinas tem uma paz social hoje? Uma paz política? Não é verdade, está em plena luta. Né? O Coração Aquino está fazendo um trabalho gigantesco para estabilizar o seu país. Coreia, que está dando um show no mercado mundial, cresceu 16% das exportações no ano passado, faz 51 bilhões de dólares de exportação esse ano, né, que até pouco tempo atrás estava na faixa de 25 e 30, quase que duplicou nesses anos as exportações. Cresceu 11% no ano passado, nós crescemos 8% no plano cruzado, todo mundo está achando que o Brasil fez um exagero, errou, fez uma aventura. A Coreia está crescendo sistematicamente, cresceu 11% no ano passado. A China, num desenvolvimento importante. Singapura, num desenvolvimento importante. E o Brasil parece que tem que se enquadrar nas regras de parar. Ministro. Isso é administrar, fazer o ajuste, famoso ajuste externo, que é um grande desajuste interno, que é o que pregaram durante 82, 83, 84. E nos levaram a nação antiga, se afastando da tecnologia, etc. Portanto, as elites hoje precisam pensar um pouco mais, pensar novamente. O quadro brasileiro, para voltar a dar e ajudar a dar uma estabilidade e principalmente futuro. Porque como é fácil ficar criticando, sabe? Como é fácil cruzar os braços. E as grandes nações não foram feitas nem com só crítica, nem cruzando os braços. Foram feitas com povos construindo nações. Ministro. E o Brasil está nessa fase hoje. Mas um pouco desse drama que o senhor está descrevendo, quer dizer, também que esses estudos que o senhor mencionou mostram é o seguinte, quer dizer, as grandes empresas, a despeito de terem boa lucratividade, não investiram. Preferiram aumentar seus estoques do que investir. E o Estado também não investiu significativamente. O FND foi uma tentativa de fazer o Estado investir, mas não investiu. Não investiu por quê? Porque está uma crise financeira, sem resolver a questão financeira do Estado, não dá para deslanchar um investimento. Muito bem, sem ninguém investir, a redistribuição de renda aumenta a demanda, aumenta o consumo, mas leva a um desajuste, leva a perda de reservas, leva a um desequilíbrio externo, desde que se mantenha o pagamento externo, leva a inflação interna, um desequilíbrio de preços internos, enfim, leva a uma crise. Muito bem, essa experiência do ano passado mostra isso claramente. Por onde rompe esse negócio? Quer dizer, o senhor está falando, não faria um outro cruzado, o senhor está falando, a questão da dívida precisa ser tratada com perspectiva de futuro. Muito bem, mas por onde é que rompe isso agora? Quer dizer, fazer um outro cruzado agora, sem estar resolvida a questão da dívida, podemos voltar ao mesmo problema do ano passado. Quer dizer, independente do mérito, da atitude das elites ou não, o fato é que elas não investem. As empresas param de investir, não vem investimento externo, o Estado também não investe e chega o desequilíbrio, inflação, desequilíbrio externo e volta esse mesmo problema. Quer dizer, onde é que rompe esse círculo? Onde é que sai desse drama que leva, cuja tradução prática é a seguinte, estagnação. A Itália dos anos 20 Claro, rompeu e é isso que nós não com a marcha desejamos. sobre Roma, né? Então, qual era todo o esforço externo? Mesmo a suspensão de pagamentos, Celso, permitiu que o Brasil... Veja bem e com clareza o que aconteceu. Quando nós suspendemos os pagamentos, suponha que existissem os mecanismos de refinanciamento. Nós íamos pagar 5.600 para os bancos e eles nos iam refinanciar em 4. Com isto, o desenvolvimento brasileiro podia não ser afetado. Ao contrário, podia continuar crescendo. Como não existem os mecanismos de refinanciamento, os 5.600 que nós tínhamos que pagar para os bancos, nós interrompemos o pagamento e colocamos como cláusula o seguinte: nós precisamos ter um mecanismo de refinanciamento. Então, nós pagaremos os 5.600 se vocês nos financiarem 4. Né? Parte para o Banco Mundial, parte para os bancos comerciais, etc, etc. Mas precisa existir um mecanismo de refinanciamento. O fato de nós termos interrompido, nós não interrompemos mais, em nenhum momento, o que aconteceu em 82, os pagamentos das importações, que são tão importantes. O Brasil continua importando 1,4, 1,5 bilhões de dólares por mês, o que significa que não é por aí que nós estamos rompendo a possibilidade do Brasil crescer. Quer dizer, a moratória permitiu isso. Esse entendimento com os bancos permitiu que o Brasil continuasse com capacidade de importação. E você coloca muito bem. Onde rompe o processo? Esqueça que o empresário não vai investir se não tiver mercado.
Porque o ciclo todo qual foi? O empresário investe, existe um mercado, existem importações para suprir esse mercado e existe uma produção nacional. Aí o empresário examina e diz, olha, estão importando muito do meu artigo, eu vou crescer minha empresa para substituir a importação. Esse foi todo o processo tão descrito tão bem por Rostov, etc. A substituição de importações é o processo que permitiu o desenvolvimento industrial. Se o empresário está com 15%, 20% de capacidade ociosa, não há investimento. O país não vai crescer. Então, por isso que o governo precisa resolver e enfrentar a dívida externa e o problema do financiamento da infraestrutura, que eram os dois problemas que nós fomos. Primeiro, a dívida externa, ao contrário do que todo mundo está dizendo. Hoje eu acho que há uma situação de fato em que todos os valores ficaram sobre a mesa de negociação com facilidade de encontrar o caminho. Porque as perdas já aconteceram. A pior coisa é enfrentar um problema quando as pessoas desconhecem o problema. Eles não querem enxergar o problema. E isso é que acontecia no passado. Os banqueiros diziam, não, vai resolver com o Fundo Monetário. Mas o Brasil não pode resolver com o Fundo Monetário, porque o Brasil tem o terceiro superávit do mundo naquele instante. Tem um problema de déficit interno, que é um dos mais baixos do mundo, inferior ao dos Estados Unidos. Então, o nosso problema não é de ajuste com o Fundo Monetário. É um problema que envolve as comunidades, envolve a comunidade internacional, envolve a posição das nações e dos banqueiros, porque não existia mecanismo de refinanciamento. Agora nós interrompemos. Já houve a perda nos títulos brasileiros, está tudo em cima da mesa. Agora é um problema de somar para reconstruir. E a reconstrução passa pelo crescimento brasileiro. Por isso que, nesse momento, a negociação externa é muito delicada para não aceitarmos formas ou fórmulas que não apresente uma saída de longo prazo, que apresente uma solução de resolver a dívida de 86, 87 ou 88. Isso é muito curto prazo, porque isso eu dizia muito aos banqueiros. Quando vocês discutem cada 6 meses uma dívida, vocês estão conscientes de que vocês afugentam o capital estrangeiro, deixam o Brasil fora da comunidade internacional, etc. Porque a discussão que nós temos aqui, se cada 6 meses aparecer como uma crise, é evidente que nós não temos saída. Então, a questão de 5 anos agora é indispensável. Por isso que eu sou contra o pagamento. O Brasil não pode fazer um pagamento hoje, suspender uma moratória hoje e entrar em moratória daqui a 6 meses, porque é um desastre nacional. O que nós precisamos é uma solução definitiva, de 5 anos de refinanciamento. O que não está longe de ser alcançado, porque os bancos sabem que na hora que eles assinarem um acordo com o Brasil, mostrando que o Brasil tem uma posição de saída da crise, melhora muito os ativos dos bancos. Eles recuperam muitos dólares que eles perderam. Portanto, hoje existe o mesmo objetivo, que é uma recuperação do sistema. O senhor teve indicações do governo americano e dos bancos durante o período posterior à moratória e antes da sua saída, de que poderia haver uma solução, de que a solução estava próxima? O senhor chegou a negociar questões concretas, ideias concretas que tivessem, digamos, à beira de um acordo? Celso, no último momento da reunião que eu tive nos Estados Unidos, na última semana, eu estive logo após a moratória, depois voltei em abril numa discussão da reunião do Fundo Monetário. E discuti muito, inclusive com o Banco Mundial, a proposta brasileira dos 5 anos. Por isso que eu estou insistindo nisso. E era um livrinho amarelo, de capa amarela, e o Conover, o presidente do Banco Mundial, me dizia o seguinte: a saída está aqui. Eu vou chamar esse livro de ouro. Por quê? Porque ali no livro dizia o seguinte: ao invés do Brasil dar 12 bilhões de superávit, nós vamos encaminhar a economia para dar 8. Em janeiro, o superávit tinha sido muito baixo, mas pelos efeitos do Cruzado 2 e pela própria inflação, que aconteceu em janeiro e fevereiro, nós já estávamos repondo. Tanto é que quando saí em abril já estava em 550 milhões de superávit e no mês seguinte 900 milhões. Quer dizer, a tendência já estava de recuperação de um superávit que nós achávamos que, se ficasse por volta de 800, 900, 700, daria 8 bilhões de superávit por ano, que é um superávit importante, e o restante seria refinanciado pelo sistema. Refinanciando é a diferença entre o Brasil poder crescer ou não poder crescer. E se as outras nações estão crescendo, como a Coreia 11%,
Nada impede o Brasil de, nesse momento, crescer 7% por ano, 6% por ano, que é uma taxa histórica de crescimento brasileiro antes dos anos 80. Portanto, esta necessidade é o que vai, inclusive, ajudar a resolver os problemas sociais, etc. Por isso, nós insistimos muito e o Banco Mundial, naquele dia, teve essa posição. Saí de lá, fui para uma reunião com o governo americano. Me encontrei com eles e, imediatamente, a primeira palavra que disseram quando eu entrei na sala, disse que belo gol o senhor fez no Banco Mundial, porque ele, começando o refinanciamento, certamente o senhor fechará com os bancos. Todos torcem para o Brasil voltar a uma relativa normalização no sistema internacional. Mas não adianta só torcida. Eles precisam mudar os métodos de refinanciamento. Porque, de discurso, o Brasil já recebeu laudas e laudas de elogios. O que precisa é receber os financiamentos. Agora, doutor Wilson, na ocasião, o senhor identificou que havia possibilidades de fechar um acerto de longo prazo, não obstante por razões externas, mas também muitas razões internas, campanha, que o senhor se referiu e tudo, não foi possível. O senhor identifica o mesmo contexto, quer dizer, de resistência interna que nos impeça de fechar um acerto de longo prazo no fronte externo? Quer dizer, eu acho que o governo brasileiro se desgastou nesse tempo. Sim. A própria substituição, a minha saída, a entrada de outro ministro, no meio de uma negociação internacional. Não se esqueça que nós tivemos dificuldades naquele instante, que eu tinha essa reunião, 3 horas depois de avisar o Brasil, alguns governadores pediam minha saída. E no dia seguinte, ao sentar na mesa internacional, eu estava esperando pelo menos uma resposta do presidente que dissesse alguma coisa sobre a posição dos governadores. E quem negocia do outro lado, evidentemente naquele instante, não cede nada, porque não sabe se a pessoa que está ali vai ficar ou não. Quer dizer, todo esse processo de negociação foi atingido. As modificações no governo brasileiro não foram modificações que mostraram uma posição definitiva do governo brasileiro. Eu ouvi várias declarações nesse período que voltaria ao fundo após o acordo com os bancos, não voltaria ao fundo. Quer dizer, a dúvida enfraquece o negociador. Um negociador não pode ir a uma reunião internacional colocando em dúvida a sua posição de negociação. Eu espero que o Bresser tenha apoio do governo para poder negociar. Ministro, eu vou fazer ao senhor uma última pergunta. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. E eu vou perguntar ao senhor, vou fazer 2 perguntas em uma.